Deus retira as bênçãos. Bom dia, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo no livro de Ezequiel, no capítulo 5. Antes de os ler, gostaria de convidar você a enviar este link para junto outras pessoas estudar conosco a palavra de Deus. Assim diz o soberano, o Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos com nações ao seu redor. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que, por ter contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com as suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção, não olharei com piedade para você e não a pouparei. Entramos então, irmãos, ao capítulo 5 de Ezequiel, em que veremos que Israel se tornou pior que as nações ímpias ao redor. Pense numa tristeza de Deus. Por isso o profeta sentiu tristeza também e amargura. E Deus deu a ele 7 dias como que de luto. Infelizmente, Israel pôs mais imagens de falsos deuses no lugar do Senhor, o soberano, do que todas as nações ao redor dela. Israel não apenas estava adorando imagens, mas estava a servindo e usando o mal. É quando Ezequiel recebe agora a missão contra seu corpo, que ele, como espelho de Israel, o que acontecia com ele, aconteceria com a nação rebelde e infame naquele momento. Israel foi tão mal contra seu Deus que sua maldade ultrapassou a todos os atos das nações ímpias. E pior, diz o versículo 7, que o povo de Jerusalém nem mesmo alcançou os padrões morais das nações vizinhas. Já pensado nessas palavras? Um povo que usava o nome de Deus e estavam totalmente imorais, fazendo a releitura e pondo-a para a atualidade na graça. Era como que a igreja verdadeira de Jesus estivesse adorando outro Senhor. Isso é quase impossível, não é verdade? Pois só existe uma igreja, e essa é a espiritual, formada por verdadeiros servos de Cristo e obediente à sua palavra. A maldade contra as leis de Deus, contra os decretos do Senhor, em que Israel as rejeitou, é pior que as nações ao redor. Deus os pôs entre as nações para serem exemplos e foi o contrário. Jerusalém estava pior das nações ao redor. Por isso Deus manda Ezequiel rapar a cabeça para simular a punição ao povo rebelde. E disse: pegue uma balança, pese seus cabelos e reparta, pois quando os dias do cerco acabar, você irá iniciar a punição. Primeiro, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Deus quer dizer que estes morrerão de peste ou fome dentro dos muros de Jerusalém, dentro da própria cidade. 2. Pegue outro 1/3 do cabelo e corte-o à espada ao redor da cidade, fora da cidade. Deus quer dizer que 1/3 da população cairá à espada fora da cidade. 3. Espalhe outro 1/3 dos cabelos ao vento. Neste haverá perseguição a todos os que desobedeceram às leis e os decretos do Senhor. Deus quer dizer que dispersará o povo aos ventos e serão perseguidos à espada. Deus também orienta Ezequiel: separe um pouco da mecha de cabelo, esconda nas dobras de sua roupa, e destas dobras pegue algumas e atire-as ao fogo.
Desta um fogo se espalhará a toda a nação de Israel. Deus avisou por gerações que a nação que veio de Abraão rejeitou a sua lei, será considerada nação rebelde. E o Senhor lhes infligirá o castigo, e esse à vista dos povos. No versículo 9, expressa que Deus odeia ídolos, os chama de detestáveis. O Senhor Deus disse que o mal do povo de Israel foi tanto que o que ele irá fazer contra Israel é algo tão terrível que jamais o fez e jamais voltará a fazer. Lembre que Deus está avisando através de Ezequiel, que é a sua voz ao povo, e creio que se o povo se voltasse a Deus, saindo de todo o mal, o Senhor poderia se voltar a Israel. Essa punição é porque eles, o povo, contaminaram o santuário de Deus com práticas detestáveis e repugnantes. Com isso, eles perderam a bênção de Deus. Assim, irmãos, aprendamos com os erros de Israel. Deus os pôs entre as nações para ser exemplos e não foram imorais. Por isso, a igreja deve se atentar a esse detalhe. Jesus nos pôs no meio das nações para sermos exemplos. Não podemos errar como Israel errou. Se Deus retirou as bênçãos a Israel, o povo de Abraão e sua promessa, porque erraram, e nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que cuidar para não perdermos as bênçãos. Não é verdade, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento de chegar à Tua presença em nome de Jesus. Agradecermos, Pai, por esse momento na qual nós chegamos à Tua presença. E preocupados, ó Deus, com as Tuas ministrações através do livro de Ezequiel, para que pudemos fazer uma releitura para a nossa atualidade, para a graça, na égide em Jesus Cristo. Então, Pai, queremos entender, Deus, que se ao povo, a primeira igreja, o Senhor retirou as bênçãos pelos maus exemplos nelas durante anos, gerações, assim também a tua igreja, Pai. Se ela não estiver contigo, se ela não estiver fazendo o correto, sendo fiel ao Senhor, seja liderança ou não, o Senhor pode punir. Então, Deus, nossa preocupação é que a gente esteja, Deus, no teu altar, buscando ao Senhor, que possamos, ó Deus, interceder uns pelos outros, abençoar uns aos outros, viver na tua graça, na tua paz e, ó Deus, cumprindo as tuas palavras, ó Deus. Pai, muito obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.